Olá, boa noite. O Fator Político está no ar pela TV The News, com retransmissão para os canais no YouTube, Fator Político 011 News, Rádio Auriverde em 97.5 FM e TV Flórida nos Estados Unidos. Nós estamos transmitindo para mais de 12 milhões de lares. Compartilhe o link da nossa transmissão e deixe seu comentário ou participe do Superchat para apoiar o nosso trabalho. Olha, a sua opinião é muito importante por aqui. Eu sou Rose Rocha e este é o Conexão 011 News. Conosco hoje aqui para comentar os assuntos do Brasil e do mundo, o analista político Mário Robert. Boa noite, Mário. Boa noite, Rose. Boa noite, audiência do Fator Político BR. É uma honra estar aqui falando aí sobre a bagunça que se encontra o nosso país, né, Rose? Vamos comentar aí as principais notícias do dia. É uma honra mais uma vez estar aqui. Realmente, Mário, o país está de cabeça para baixo. Daqui a pouco, conosco aqui também o jornalista e analista político Diogo Forjas. Mas vamos aqui para o primeiro assunto, Mário. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou sessão nesta quinta-feira para que a Casa Baixa votasse a rejeição de uma medida provisória que concede 1,3 bilhão ao orçamento do Poder Judiciário. Integrantes da Comissão Mista de Orçamento rejeitaram a medida provisória que abria crédito extraordinário de 1,3 bilhão para conceder recomposição salarial a todos os servidores do Poder Judiciário. Essa derrubada é um recado do Congresso ao STF depois que Flávio Dino limitou o uso das emendas impositivas, aquelas que o governo é obrigado a executar e a repassar aos congressistas. Mário, diz a lenda que a harmonia entre os poderes acaba quando um mete a mão no bolso do outro. O Congresso está em queda de braço com o STF, que tem por trás Lula. E aí, como é que fica? O Dino abriu a caixa de Pandora em Brasília? Exatamente, né, Rose? Você disse tudo, mexendo no bolso um do outro. A gente sabe que a única coisa que movimenta e rapidamente, com urgência, o nosso Congresso e o nosso Judiciário é realmente o dinheiro, né, a grana, o money. Isso aí é o que interessa a maioria que está ali dizendo que está trabalhando, mas na verdade estão enriquecendo, né? Ou licitamente ou ilicitamente, mas estão ali enriquecendo, enchendo os seus bolsos. E quando se mexe num vespeiro, né, onde se está caindo moeda ali, sem você fazer as contas, isso acaba gerando esta briga, né? Isso acaba gerando uma corrosão, como você disse aí, na aliança do Congresso com o Judiciário. Rose, o fato é que eles estão aí em retaliação ao Flávio Dino, que diz, né, que foi lá e bloqueou as emendas PIX, mexeu no bolso dos deputados, mexeu no bolso do Congresso, né? Então o Congresso, em retaliação, devolveu aí na mesma moeda. Vamos travar o dinheiro aí, então, do Judiciário. 1,3 bilhões de reais não é pouca coisa, não. Tá sem som. Tá sem som, Rose. Agora sim, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Rose, boa noite, Mário Robert, boa noite, à equipe, a Lê, companhia, a audiência, sempre uma alegria estar aqui. Estava comentando aqui com o Diogo sobre a queda de braço agora e a guerra que está tendo entre Arthur Lira, STF, Lula por trás, e o bicho está pegando, viu? Porque um poder está metendo a mão no bolso do outro aí agora. A gente teve até a questão da reforma tributária, até a reforma tributária está entrando nesse assunto aí que vai ser adiada. Como você vê? O comitê foi adiado, né? Mas a etapa da reforma tributária que tinha sido aprovada com uma pequena diferença na Câmara, essa já andou mesmo sem
as emendas. Puxa, que surpresa! Quer dizer então que o Flávio Dino, depois de chegar ao STF, agora avançou para cima das emendas parlamentares? Nossa, estou tão surpreso com isso, só que não, né? Era esse o papel do Dino, no meu entendimento, desde o ano passado, quando ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Falei isso aqui no Fator Político, inclusive, não apenas lá no meu canal. Essa história de botar a mão nas emendas é o menor dos problemas, o barrar as emendas, né? Vamos por etapas. A ação do STF e a reação do Congresso Nacional. Esse 1,3 bilhões, então primeiro pela reação, vamos de trás para frente. 1,3 bilhões que o Congresso devolveu para o STF. É mais ou menos, isso é verba complementar, né? Então, isso seria para aumentar os salários no judiciário. Então eles impediram um aumento, não é que eles bloquearam uma verba necessariamente. É uma reação mais ou menos tímida demais para quem teve as emendas outrora negociadas bloqueadas e para quem teve um pedido de esclarecimento sobre o gasto de todas as emendas. Todos nós sabemos que os deputados, senadores e partidos políticos no Brasil têm um desejo muito grande, eles são tarados por fazer leitos hospitalares, comprar ambulância, fazer ponte, que em tese é para isso que serve a emenda. Então todo esse desejo por emendas, aprovar projetos sem ler, é um desejo muito profundo e sincero de melhorar a sua vida. A menos que você acredite nisso, é claro que quando ele pede a descrição, o detalhamento do gasto das emendas, isto é uma ameaça. É bem simples. Deixa eu ver como você gastou isso aí, querido. Todo mundo sabe qual é o histórico de gasto de emendas parlamentares no Brasil. Então, o que eu vejo aí é um movimento político de pressão. Essa reação do Congresso começou muito tímida. Claro que agora parar as aprovações, como passaram a fazer com o caso da comissão da reforma tributária e tudo mais, tem uma simbologia maior. Claro que a tensão contra Alexandre de Moraes dá peso nesta simbologia, mas vale lembrar que interessa também ao PT livrar-se da figura de Alexandre de Moraes. Interessa ao projeto petista livrar-se no futuro de Gilmar Mendes. São figuras muito poderosas, com diferentes formas de influência institucional e que seriam, em certa medida, a depender do contexto, uma ameaça ao projeto de poder. A última barreira é o legislativo e é isso justamente que está em xeque. Veja, o PT vem se preparando para este momento desde o ano passado. Pagou os bilhões que pagou em emendas com este propósito exclusivamente. E claro que contava com a reação do Congresso apenas pelas emendas. As sátiras que a direita tem feito com relação ao Congresso Nacional eram perfeitamente previsíveis. Pode prender velhinha, pode não sei o que lá, mas não mexa com o meu dinheiro. O PT contava com isso. Esta era a reação óbvia. Isso descategoriza o processo político e os coloca como chantagistas. Base necessária para judicializar a política e prender os caciques, aqueles que têm poder de articulação para, por exemplo, promover o impeachment. Então, embora tudo comece a se mover, é preciso ter muito cuidado para avaliar os passos que estão se desenhando agora. O Congresso Nacional tem pouco tempo para atrair o apoio popular necessário para desviar deste avanço, não contra o seu dinheirinho ou o seu bolso, como possa parecer, mas esse avanço contra a própria fisiologia política. Fico um pouco mais aliviado de saber que esse comitê parou. Ele é parte do esvaziamento da base política, já que ele entregaria ao executivo mais à frente o controle total dos impostos. Mas eu ainda acho a postura do legislativo tímida e mal estruturada para o avanço que está sofrendo. Já deveriam ter respondido ao Supremo. Não é atribuição desta corte avaliar gastos de emendas. Isso é papel do TCU, não lhe devo essa resposta. Você não pode determinar como gastamos emendas. Quem faz isso é o processo legislativo. Falta um posicionamento mais firme quanto às prerrogativas da casa, que será necessário para que a fisiologia política sobreviva a este avanço do PT, porque popularidade eles jogaram no lixo e o PT conta com isso. Diogo, agora... mas é muito triste, né, o Mário, também para a população ver. Nós estamos acompanhando tudo o que está acontecendo em relação ao STF, ao Alexandre de Moraes, e nada foi feito por deputados e senadores, e agora mesmo sai a notícia que Câmara e Senado pedem suspensão das decisões de Dino sobre emendas. Os presidentes das casas Lira e Pacheco e mais presidentes de 10 partidos assinaram recurso conjunto contra as decisões
monocráticas do ministro do STF. Eles agem quando interessa a eles, né? Ao povo não, né, Mário? Exatamente, Rose. E vale lembrar, Rose e Diogo, que o deputado do Partido Comunista do Brasil, Orlando Silva, e eu tenho que concordar com ele nesse momento, que ele fala assim, ó, se erro foi cometido pelo Supremo, e foi, como o Diogo bem disse, não é jurisdição aí do Dino se meter, ou de qualquer um do Supremo se meter, como o Congresso vai fazer esses gastos, né? Vai gastar o dinheiro público. Se erro foi cometido pelo Supremo, com outro erro do parlamento, somar 2 erros não produz um acerto. E também vale lembrar que o dinheiro já foi gasto, né? O Supremo já gastou esse dinheiro e, como bem disse o Diogo, não 1,3 bilhão, mas já gastou boa parte de milhões aí, né, que estavam liberados até então com a medida provisória. E o Diogo bem disse aí que eles estão bem tímidos. Então, me parece, eu não sei se o Diogo concorda, isso é um teatro? É isso, Diogo? O que? A reação do Congresso? Não, não. É porque há sempre aquela negação da realidade, né? A realidade para o Legislativo é bem ruim. Eles estão entre a cruz e a espada, sob qualquer perspectiva que se avalie. Então, a primeira reação do indivíduo num cenário desse é não reconhecer que não há uma saída fácil. Eles estão no dilema. Eles querem a saída confortável, a saída em que nada muda, e ela não existe mais. Então vai levar um tempinho até eles entenderem que anéis serão perdidos para salvar os dedos. Alianças serão rompidas para salvar os dedos. Essa negação da realidade é que gera essa reação tímida. Veja, reclamar da decisão monocrática chega a ser patético. Então eles estão, na verdade, dizendo que o plenário tem direito de legislar, ou que o plenário tem direito de assumir o papel do TCU. Não tem. Então, o que é isso? Isto ainda é uma esperança ilusória, frágil, de que se possa negociar com os demais. O que eles ainda não perceberam é que o PT já tem pelo menos 5 ministros do STF perfeitamente alinhados com o projeto do Executivo. Nós estamos falando do Dino, Toffoli, Fachin, Zanin. São 5, eu sempre esqueço o quinto, mas enfim, eles têm 5, e Barroso. São 5 que são, obviamente, aliados ideologicamente ao projeto do PT. Então, que maioria é essa? Qualquer pequena vitória é transitória. Ainda que a decisão do Dino seja suspensa na sexta-feira e as emendas sejam liberadas, isso pode sinalizar para os panacas de gravata, tem que ser muito panaca para comprar uma coisa dessa, de que está tudo bem. Mas não tá, porque a bola sobre o gasto das emendas já foi levantada. O comparativo entre o déficit do governo e o total de emendas pagas já foi feito. A construção de um Congresso chantagista que só se move por dinheiro está confirmada pelo próprio Congresso. Portanto, a qualquer momento, basta uma denúncia de um jornal ou uma investigação que conecte... não foi só isso. O Lula criticou, fez crítica hoje também em entrevista a essas emendas, né, Diogo? E não é de hoje, e o PT se estruturou, Rose. Eu venho detalhando isso desde o ano passado, chegou a ser cansativo. Tantas vezes que eu procurei detalhar o caminho que eles estavam fazendo. A emenda do relator, pelo próprio Congresso Nacional, a RP9, foi diluída na RP2. O que é a RP2? São as emendas dos ministérios. Dos 40 ministérios, quantos são do Centrão? Praticamente todos. Então quem é que está destinando as emendas? Por favor, o PT se preparou para este momento. É um momento com o Legislativo pressionado e com Alexandre de Moraes também. Portanto, há um desequilíbrio para contenção. E, sinceramente, ou o Congresso reage da maneira correta, de forma firme, e se posiciona, ainda que eles corram o risco de, eventualmente, um anel ou outro se perder no caminho, faz parte do processo, mas não há nada, Rose, para se responder, e Mário, para se responder em uma democracia que não seja infinitamente pior em uma ditadura. Assim... é a hora de despertar e se mover dentro da lei, de forma incisiva e firme. E eu ainda não vi essa firmeza. Hoje teve uma intensificação, isso sim. Ontem foi muito fraquinho, hoje já houve uma postura um pouco mais firme, mas ainda está aquém do necessário para a gravidade do cenário, é muito grave. Diogo, você acredita que o impeachment, essa movimentação aí para o impeachment do Alexandre de Moraes possa entrar nessa como moeda aí? Também? Eu acho que não haveria movimentação para o impeachment do Alexandre de Moraes sem a anuência do regime.
Quem publicou a matéria foi a Folha de São Paulo, historicamente alinhada com o PT. Tem uma conversa na internet de que ela tem um acordo com o Glenn e se não publicasse na Folha, publicaria em outro lugar. Isso já circulava nas redes e hoje um jornalista importante confirmou que realmente parece que tem esse acordo. Mas se realmente é esse acordo, que diferença faz? Se a Folha de São Paulo não topasse publicar uma matéria contra o Alexandre de Moraes, qual veículo toparia fazer isso? Veja, ninguém enfrenta alguém como Alexandre de Moraes, que recentemente tirou inclusive matérias do Estadão do ar, sem costas quentes, largas, sem respaldo. Então é necessário ter amparo político e é necessário ter amparo institucional para uma movimentação dessas. As reações do Alexandre de Moraes a matérias que o desagradam não são tranquilas. Ou nós vamos esquecer do UOL acusado de fake news pelo próprio Alexandre de Moraes quando noticiou sobre a conversa de ministros do TSE. Então, eu não consigo vislumbrar um cenário de uma publicação desta natureza sem o apoio do próprio PT, o que explica, inclusive, esses efusivos discursos que não levam a nada a lugar nenhum, são só palavras, defendendo o Alexandre de Moraes. Mas quem é que deu o respaldo para a Folha publicar um negócio desse? Quem é que deu o respaldo institucional? Né? Lembra, 5 ministros, pelo menos o PT tem alinhados diretamente. Então, só pela forma como surgiu e de onde veio, né, também o Glenn Greenwald, que é uma figura de esquerda, um democrata nos Estados Unidos, foi o mesmo que promoveu a Vaza Jato, né, com o hackeamento, suposto hackeamento, não periciado, dos celulares dos procuradores da Lava Jato. Então há uma associação óbvia, há uma validação prévia do denunciante, o próprio STF já validou denúncias do Glenn em circunstâncias semelhantes, como é que vai invalidar agora? Então o que a gente tem é uma coisa estruturada demais para parecer algo que de repente aconteceu. Veja a própria abordagem da Desmídia, que abandonou aquela semântica do blogueiro. De repente o Constantino virou jornalista, e não foi só ele. Quer dizer, e todas as redações em várias mídias, inclusive menores, mudaram o conjunto semântico. Rose, você é jornalista de carreira, sabe o que eu tô falando. Uma redação inteira não muda o conjunto de palavras por conta própria. De repente aconteceu com o Alexandre e todo mundo mudou o conjunto semântico em todas as redações. Isso não existe, isso é coordenado. Então, é difícil ver uma ação coordenada desse porte e imaginar que isso tenha sido construído para dar em nada. Eu acho que não. Eu acho que o Alexandre de Moraes corre risco e por mais que isto possa parecer matéria-prima para barganha, né, numa mesa de negociação, acho que pode até entrar em algum diálogo, talvez para ele, né, mas eu acho pouco provável que ele saia tranquilo dessa. Né. Teve aí o Cláudio Dantas dizendo que ele ligou para deputados 1 a 1, senadores, lideranças políticas, né? Ligou para lideranças políticas 1 a 1 para tentar barrar o processo de impeachment e tudo mais, que ele resolveria a questão das emendas. Mas aquilo que nós falamos, resolve por quanto tempo? Né? Que poder ele tem realmente para resolver como um voto? Né? Que é isso que passa a ser. Como é que fica o seu poder institucional quando ele fica enfraquecido no debate público, a julgar pelos áudios, né, dos seus assessores? Quem permanecerá com ele conforme a pressão cresce? Então, tem muitas variáveis no ambiente, mas eu não vejo um conjunto de desdobramento para nenhuma delas que seja benéfico para o Alexandre de Moraes nessa altura do campeonato, não. Ok. Mário, quer falar alguma coisa? Seu áudio. Desculpa. Concordo com o Diogo que o cenário está se montando aí para um possível processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O Glenn Greenwald agora virou bolsonarista, né? Do dia para a noite agora ele é bolsonarista, porque resolveu vazar tudo o que nós já sabíamos, mas que precisava ser provado. Rodrigo Pacheco, né, o covarde presidente do Senado, disse que só estava sem clima para o impeachment, né? E o clima só surge quando as pessoas tomam as ruas do país. Neste momento, acredito eu que o povo vai ajudar com que o Congresso tome a decisão certa e para a abertura, né, de impeachment do presidente Alexandre de Moraes. Mas não vai ser em 72 horas, Rose, Diogo, não vai ser em 24 horas, não vai ser em uma semana, em um mês. Isso vai correr tempo. A gente não sabe se isso vai acontecer ainda com Lula no poder, mas a gente sabe que se o Alexandre sai e Lula coloca um petista para juiz do STF, esse que é a preocupação de muitos brasileiros, esse petista já vai entrar com o pé atrás, já vai entrar esperto, porque Alexandre de Moraes serviria como exemplo para os demais. Assim eu penso. Não sei se o Diogo concorda comigo.
Não, peraí. Eu não concordo não, Marco. Eu não concordo não, Mário. Vou te dizer por quê. As pessoas projetam o cenário seguinte, né? E elas só alteram um fator. Imagina uma panela com carne, batata, cenoura. Aí você diz assim, olha, se seguir como tá nesse calor, a batata vai derreter em 1 hora. Imagina essa carne dura com a batata derretida. Não, mas calma. Tá na mesma panela. O mesmo calor que vai derreter a batata vai amolecer a carne. Você não tem o efeito do tempo num fator só. A gente tem que lembrar que tudo isso está na mesma panela. Então não dá para imaginar que a queda de uma figura como a do Alexandre de Moraes, em um processo desgastante político como é o do impeachment, não tenha nenhum impacto no governo Lula. Não dá para imaginar que o cenário, todo o resto da panela ou do cenário permanecerá o mesmo. Então eu não consigo, por exemplo, desdobrar um ambiente com a queda do Alexandre de Moraes, por exemplo, em que o Lula esteja em condições de indicar alguém para o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei nem se o governo Lula permanece. Como é que o Lula pôde voltar à cena do crime? Como pôde ser candidato? Quem descondenou? Como é que o Lula conseguiu vantagens competitivas durante o processo eleitoral? Quem coordenou o processo eleitoral? Como é que os opositores do Lula foram censurados até aqui? Quem censurou? Então, se você parar para olhar a base da existência do governo petista, sob várias perspectivas, é difícil imaginar a queda de alguém com a envergadura do Alexandre de Moraes sem um impacto severo. O avanço contra o processo político através das emendas parlamentares se dá por quais canetas? As coisas que o Alexandre fez sozinho ou os outros ministros assinaram embaixo? Então todas essas ligações, interligações, quando somadas ao interesse de sobrevivência do legislativo, por exemplo, ou a esmagadora pressão popular, ou mais, aos interesses de fora, mudam o desdobrar dessa panela, já que o calor não está só na batata. Então a batata está assando, é verdade, mas esse calor está nos outros elementos, é uma mesma panela. Então eu não compactuo com essa visão de que, se o Alexandre sair, então ele vai indicar alguém. Eu acho que durante o processo de queda do Alexandre, caso isso de fato se desdobre por impeachment, e assim, no Brasil atual tudo é possível, né? A gente tem que avaliar com muito cuidado os outros elementos para montar esse cenário futuro. A gente tem que procurar montar o cenário futuro com a tendência e não com o fato. O fato é o presente, mas o cenário futuro não é o presente, né? É o amanhã. Então, o que está hoje? Qual é a tendência para amanhã? Eu acho que a tendência é o esvaziamento do processo político, inclusive do próprio PT, em um eventual processo de impeachment do Alexandre de Moraes. E a realidade que você desenha também é bem cruel, hein, Diogo? Porque o que eles fazem é sempre assim, eles fazem a jogada de um jeito para o povo ter a sensação de que venceu, não é? E, na verdade, tudo continuará no mesmo, se você perceber no STF, se eles conseguirem fazer essa jogada até de tirar o Alexandre, só que agora sem muito alarde, né? Porque o Alexandre incomoda até mesmo alguns ministros lá no STF. Eu acho que eles fazem, às vezes, Rose, a coisa certa, mas fazem pelos motivos... O problema é o seguinte, a gente, como cidadão, tem um romantismo muito equivocado de imaginar que as coisas certas acontecem pelos motivos certos. E o interesse do sujeito que tá lá não é igual ao seu, o meu, ou de quem tá na audiência. Então, mas não é porque o cara tem o interesse errado que aquilo que ele fez de certo não é certo. Então, esse aqui eu acho que talvez seja um ponto de observação. Eu não acho que a coisa fique como está, não. É complexo, não vai caber em um comentário, eu já falo pra caramba, então vai ficar difícil. Mas são várias conexões que causam impacto. Um fator causa impacto no outro durante o desdobrar de um negócio desse. Então, eu, por exemplo, resumidamente, eu não consigo enxergar o fim desse processo que está começando agora. Eu já esperava esse conflito interno na prateleira do poder, as pressões chegando sobre ela e tudo mais. Eu não consigo imaginar um desfecho em que os atuais poderosos permaneçam como estão. Os que têm alguma chance de continuar são caciques políticos que agirem rápido. Esses talvez continuem no jogo por mais tempo. Mas os demais, o grau de comprometimento é elevado demais para todo mundo ficar como está. Pode até ficar, mas não fica como está. Eu acho que esse talvez seja um aspecto positivo. O mundo não vira a Disneylândia, mas pelo menos é uma bagunça. O importante é que a manifestação popular e povo na rua é sempre uma demonstração de poder do povo. Vamos para o próximo assunto. O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou nesta quinta-feira que Lula e Joe Biden dos Estados Unidos devem conversar por telefone sobre as eleições na Venezuela. Amorim disse ainda que Lula está
impaciente com a demora na entrega das atas venezuelanas e que o governo brasileiro não reconhecerá a vitória de Nicolás Maduro se os documentos não forem apresentados. Mário, a quem o representante do Itamaraty Paralelo quer enganar? Pois é, Rose, eu não acredito nessa história da carochinha. Não existem, essas atas, se existem, foram totalmente modificadas, se é que se pode modificar essas atas. Eu acho que tem um selo lá que não pode se modificar, mas enfim, eles inventam e eles fazem o que eles querem, né? Fato é que Lula, não acredito que Lula solte a mão de Maduro, não, tá? Ele prefere enfrentar todo o sistema que o colocou lá, né? Que é essa mídia podre vendida que agora bate no Lula para que solte a mão de Maduro. E acredito que a missão de Maduro e Lula seja essa mesmo, isolar o Brasil para que o Brasil se torne aí, quem sabe, né, instrumento do Foro de São Paulo de vez e se torne aí uma Brazuela tão sonhada por Lula. Lula que já quer, o sonho dele é montar uma Guarda Nacional aqui no Brasil, é porque o sonho de Maduro é o sonho de Lula, e um sonho que se sonha só não é o sonho que se sonha. Não é isso, Rose? Diogo, o que será que está por trás disso? Tem um site, bom, depois que o México largou a mão, né, dos dois aí, tem um site satírico venezuelano que ele deu a versão sobre o plano de Lula e de Celso Amorim. Aspas. Brasil propõe repetir eleições até que Maduro ganhe. Fecha aspas. E é realmente o que estava acontecendo. Mesmo que Celso Amorim hoje disse que essa não é a intenção, não foi ideia dele, não foi ideia de Lula, ele ainda falou alguma coisa assim, mas vamos supor que tivesse novas eleições, o sistema de fiscalização teria de ser diferente, quer dizer, ao invés de fechar a conversa, tirar essa opção do discurso, ele ainda dá essa opção, né? Eles estão indo até a última, estão esticando a cordinha aí até para ver onde chega, né, Diogo? Seu áudio. Sem som, Diogo. Tá. Áudio. Perdão. Esse é justamente o meu ponto desde o início, tá? Então, só para a gente traçar uma cronologia e a coisa não ficar muito bagunçada. Primeiro, base de interesses. Jamais existiria um regime Maduro sem apoio dos democratas americanos, simplificadamente. Tem um conjunto de interesses nefastos que transcendem a questão do petróleo. Você tem lá o narcotráfico, a lavagem de dinheiro, isso gera diversas formas de influência, não só em outros países da América Latina, como no México e na questão fronteiriça, por exemplo. Faz parte de um plano, a agenda imigratória é uma agenda de enfraquecimento do Ocidente, pelo qual a Europa, inclusive, sofre bastante. Então, toda essa matriz de influência, de interesses escusos, por assim dizer, cria uma zona de interesse para os democratas americanos e é difícil a gente imaginar que haveria um regime Maduro sem a devida participação do Deep State, né, e por aí vai, dos globalistas, ou como queira. Muito bem, se há esse interesse, há esse enlace. E claro que com essa mudança de agenda pela qual o mundo está passando, quer dizer, a Agenda 2030, o woke está caindo, as lideranças globalistas estão perdendo poder e espaço no mundo inteiro, mesmo os que ainda têm o que passei a chamar há alguns anos de supranacionais, graças a Deus que pegou a moda, as supranacionais, o ONU, o OMS e companhia, também estão perdendo espaço, peso e relevância, e o mesmo vale para o conjunto desmidiático, né, os grandes veículos de comunicação. Então há uma tendência de enfraquecimento do que deu base para esse grupo. Isso os torna mais vulneráveis e tem investigação dos Estados Unidos sobre o enlace do narcotráfico, inclusive a partir da Venezuela, como por isso que está lá El Pollo Carvajal, o frango, né, Hugo Frango, está lá justamente por isso, para ver se ele abre o bico, né, no meu entendimento já abriu. Então tudo isso cria uma vulnerabilidade muito grande. Tudo isso para dizer o seguinte: quanto mais tempo o regime Maduro permanece como está, maior o risco das investigações encontrarem fluxos vivos que conectem a figuras importantes, poderosas ou relacionadas aos democratas nos Estados Unidos, por exemplo. Então passa a interessar aos democratas, no meu entendimento, que o regime Maduro termine. É preciso conter, aparar as arestas. Então, vendo por esta ótica, o que eu vejo na conduta de Biden, guardada a sua relevância, e também do Lula com proporções diferentes. Eles estão gastando publicamente todos os recursos possíveis para a preservação do Maduro com a intenção de não conseguir preservá-lo.
e conter os efeitos colaterais de ele eventualmente falar demais enquanto ele está em posição de fazer isso. Eu acho que é isso que eles estão fazendo. Por isso que o Biden esperou o prazo legal para as atas. Apesar do Maduro já ter sequestrado urna, impedido acesso ao local de votação e por tudo aquilo que a gente já sabe. Por isso que o Lula fala tanto das atas, apesar de todos esses pesares. Essa lentidão é proposital. E nesse intervalo, o conjunto desmidiático vai trabalhando para afastar a imagem do Lula da imagem do Maduro, para preparar o caminho para a ruptura. Essa foi a minha leitura lá atrás e eu mantenho. Então, de repente, o Maduro virou quase um bolsonarista. Ele é de direita, agora ele é conservador. Puxa, como as coisas mudam rápido, não é verdade? Agora, de repente, ele é que traiu a esquerda. Agora há uma divisão na esquerda que nunca existiu, de uma esquerda que não apoia mais a Venezuela. Agora, tem 2 meses, desde que começou essa confusão, de repente brotou uma outra esquerda dentro da esquerda, que é para falsificar uma pressão interna para que o Lula mude de posição, que é para dizer, olha, ele está perdendo o seu aspecto democrático porque apoia. Veja que é muito curioso que nesse intervalo o Brasil tenha rompido com a Nicarágua. Veja, você não foi na minha festinha, então eu não quero mais papo com você. Dá um dedinho aqui, tira o seu embaixador, eu também, a gente compra essa. Então, há um trabalho de descolamento da imagem do Lula e do petismo em relação à Venezuela, inclusive para diminuir os impactos dos paralelos. Tudo isso me indica que o regime Maduro está chegando realmente ao seu fim. Claro que é difícil precisar o quando, né? E hoje, essa notícia do Lula dizendo que não reconhece a eleição venezuelana não é surpresa. Ela vai avançando nesse passo lento de descolamento para que as pessoas não percebam a mudança quando ela se consolidar e não reajam a ela. E essa proposta de novas eleições, só fizeram essa proposta porque sabem que ela não vai avançar, Rosimário. Eles já sabem que não vai avançar e por isso fizeram. Por que eu estou dizendo isso? Tanto Maria Corina Machado quanto Maduro já afirmaram que não farão novas eleições. Os dois já falaram abertamente. Claro, no mundo de hoje, tudo pode mudar. A gente não sabe se de repente eles estão todos combinandinhos. Pode ser. Eu considero todas as possibilidades. Mas a tendência majoritária não parece essa. Essa construção de imagem que se fez na mídia brasileira, inclusive na Globo, assessoria de imprensa do regime, de um Maduro que agora de repente virou malvadão e de direita, não é uma imagem que se constrói para alguém que permanecerá parceiro ou permanecerá próximo. É o mesmo Maduro que foi recebido com honras militares pelo Lula no ano passado, que eles ignoraram a cotovelada na Délis Ortiz. Então, não faz sentido se houvesse um planejamento de continuidade de proximidade com Maduro, não faria sentido que a desmídia criasse uma percepção popular nos idiotas de que o Maduro é malvadão. Então, essa manipulação dos imbecis, do meio do caminho, me parece ser parte, esta etapa da engenharia social é que entrega para mim que, de fato, haverá essa ruptura entre o PT e o Maduro. Ainda que o Lula não rompa, pode acontecer, não sei, né? Vamos ver o dia de amanhã, mas o PT romperá. Eu acho que isso é algo que já está consolidado e essa notícia de hoje vai nesse sentido. Desculpa, Rose, Pode falar. mais uma pergunta para o Diogo, que a gente acaba aprendendo aqui, eu aprendo com o Diogo todos os dias, meu parceirão aí. Eu queria saber se ele corrobora do mesmo pensamento de que Lula não larga a mão de Maduro. Como ele disse, né, ele pode se descolar do PT ali em alguma ocasião, e o PT sim se descola do Maduro, mas Lula não. Porque tanto Maduro como o Frango, que você citou, o Polio Carvalho, eles sabem muito de Lula. Mas eles têm todo o dossiê do Lula, eu acredito, guardado em uma pastinha bem escondidinha. E é por isso que eu acredito que Lula não vai romper com seu amicíssimo Maduro. O que você acha, Diogo? Eu acho que pode ser mais complexo do que isso. Por exemplo, o Maduro sabe demais, concordo com você. E não é só ele. A Venezuela não tem instituições, não existe. Todas elas são parte de um mesmo projeto de poder consolidado, principalmente o alto comando, militares, tribunais, tudo lá inexiste. Portanto, tem muita gente lá que tem potencial para causar problemas. A única coisa que pode aparar as arestas para o Deep State, por exemplo, seria uma guerra civil na Venezuela. Eu não acredito em solução pacífica por lá, porque não interessaria a ninguém. Primeiro que o Maduro não vai largar o osso. Segundo, que o conflito civil cria a cortina de fumaça necessária para eliminar os riscos.
Então, entre as muitas mortes que podem ocorrer em um eventual conflito civil na Venezuela, que parece se desenhando, né, estarão certamente os que têm potencial para falar demais, entre eles possivelmente Maduro. Daí a ideia do Lula e do Biden ganharem tempo. Ganha tempo apoiando até que ecloda o conflito civil, e eles não têm responsabilidade sobre isso, e durante o conflito civil se mitiga o risco, se contém os danos. E nada foi dito porque eles apoiavam enquanto o cara estava bem, e quando o cara caiu, não deu tempo dele falar nada. Então, eu acho que isso responde parte do processo. Com relação a El Pollo Carvajal, o frango, eu acho que boa parte do que ele já disse já impactou. Ou será que o narco-estado equatoriano caiu por acaso? Não, eu antecipei que isso poderia acontecer com os narco-estados quando ele viajou para os Estados Unidos. Porque os impactos desse tipo de denúncia, pelo menos na minha expectativa, ocorrem atrás das cortinas primeiro. Às vezes, Mário, mostrar que tem uma arma tem um efeito maior do que sacar a arma, do que disparar a arma. O que se negocia por trás das cortinas, e a gente nunca vai saber o que de fato foi negociado, pode ter um impacto muito maior do que usá-la de fato, como a gente espera aqui ansiosamente que apareça no palco todas as denúncias. Então, o que vier a público de Hugo Carvajal, no meu entendimento, não vai ser nem 10% do que ele realmente entregou, e o resto vai ser resultado de bastidores. Então acho que isso pode impactar o Lula direta ou indiretamente. Por que eu não cravo? Porque vai depender do desfecho no Brasil. Alexandre de Moraes está pressionado, o Congresso está pressionado, o Brasil vive em uma instabilidade grande, então a gente não sabe de que maneira a queda do Lula se dará nos próximos tempos. De que forma isso vai ser? A forma de queda do regime, do projeto de regime petista, é que vai determinar a pergunta que você me fez. Qual, né, que ele pode falar, vai impactar no Lula, não vai? Isso a gente ainda não consegue avaliar, porque a gente precisa ver primeiro como vai ser o impacto aqui dentro. Eu vejo mais ou menos, estou sintetizando, mas eu vejo mais ou menos por aí. É isso. Vamos falar aqui de coisa boa agora. O Fator Político está chegando aqui a 80 mil inscritos. Muito obrigada a você que se inscreveu no nosso canal e compartilhe o nosso link para que mais pessoas assistam nossa programação, mais pessoas se inscrevam no canal. Fator Político, lembrando, é um canal independente. Outra forma de você nos apoiar é se tornando membro do nosso canal. Temos aí novos membros, Carlos Márcio Peixoto, bem-vindo ao Fator Político. Ana Paula Goldbeck também por aqui, temos ali o Carlos, bem-vindo. Essa forma de você nos apoiar é se tornando membro do canal, sabe por quanto? Por apenas R$ 4,99 mensais. É um valor simbólico, mas que significa muito, faz toda a diferença, e você vai ter acesso a conteúdos incríveis. E olha, tem novidade chegando por aí, hein? Então já clica no link que está aí no topo dos comentários, se torne membro do canal. A Berenice Leite tem um recado para você. Aqui nesse lugar, nesses corredores, em cada uma dessas salas é decidido o futuro de milhões de brasileiros. E eu vou contar tudo o que acontece para vocês, assinantes do Fator Político. Além de contribuir para o crescimento de um canal 100% independente que leva a verdade para os brasileiros, você vai estar adquirindo informação de qualidade, em primeira mão e participando ativamente da política nacional. É isso aí, se inscreva no Fator Político BR. E olha, nós temos tantas notícias preocupantes, mas vamos para o nosso momento de entretenimento. Uma postagem nas redes sociais do atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, está dando o que falar na internet. Parece que Nunes deu um tiro no pé de sua campanha. Vamos ver o vídeo do que eu estou falando. A gente sabe da importância que os vereadores desenvolvem na Câmara Municipal de São Paulo. Queria te convidar a conhecer as redes sociais da nossa pré-candidata Joyce Hasselmann e conheça mais do seu trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joyce Hasselmann, pré-candidata a vereadora aqui em São Paulo e estou
com o Ricardo Nunes. É muito importante que nós façamos uma grande construção para impedir que a esquerda chegue à prefeitura da maior cidade do país. Você já sabe, eu sempre lutei contra a corrupção, defendo as mulheres, o empreendedorismo, a liberdade econômica, e é assim que eu vou trabalhar por você na Câmara Municipal. É isso. Um beijo. Ai, meu Deus do céu. Gente, e foram muitas críticas, muitas críticas, Mário, que eu vi, pessoal, porque assim, o Nunes, ele estava até atingindo uma certa parte ali do pessoal do Bolsonaro, porque o Bolsonaro pediu, mas eu vi muitas críticas mesmo de bolsonarista falando que não ia votar nele devido a esse vídeo. O que você acha? Olha, Rose, eu acredito que, assim, eu falo por mim, tá? Pelo meu CPF, pelo meu título de eleitor, eu sigo o líder, tá? Eu sigo o líder. O líder da direita é definitivamente, sem sombra de dúvida, Jair Messias Bolsonaro. A gente sabe que há um acordo, né, de partidos ali para o Bolsonaro apoiar no Ricardo Nunes. Não seria, acredito eu, a primeira opção de Bolsonaro. Mas aí fica difícil, né, Rose, Diogo, você defender isso, né? Mesmo sabendo que isso são coligações políticas, isso faz parte, né, do jogo político. A Joyce Hasselmann acabou o dinheiro dela, né? Acabou o dinheiro dos produtinhos de beleza e ela quer voltar ao cenário político para causar novamente e angariar fundos, né, para a sua obra de caridade consigo mesma, que na verdade essa mulher só se importa com ela mesma. Então, é difícil você achar adjetivos ou palavras para defender o Nunes neste momento. Mas eu volto a dizer para vocês, eu sigo o líder. Bolsonaro falou para votar no Nunes. Se eu votasse, se o meu título fosse de São Paulo, eu aconselharia ao povo votar em Nunes, até porque Pablo Marçal tem dado umas bolas fora, né, apoiando a China e tudo mais. Então, se você for procurar, né, apoiando a China, eu digo na economia, né? Ele almeja, né, que São Paulo seja uma economia assim como a China. Ele falou isso numa entrevista recente com o Brasil Paralelo. E aí fica difícil você escolher, né, entre o menos pior. Eu acho que o Nunes ainda é o menos pior. Isso aí é coligação, né? É o partido que pede para que ele apoie aí candidatos. E aí, Diogo, dá para ver Joyce Hasselmann em algum cenário político ainda no Brasil? Como é difícil apoiar o Ricardo Nunes. Meu Deus do céu, como é difícil. Me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar, tá muito difícil. Se dá pra gente pensar num desenho de escolha equivocada, foi aí, né? Sinceramente. O cara foi favorável ao tranca-tudo durante a pandemia. O cara. Olha, eu não vou ficar aqui desgastando o cara, mas eu vou dizer, como paulistano, como alguém que nasceu e cresceu em São Paulo. É muito triste o cenário, por enquanto, da eleição na cidade de São Paulo. Eu digo por enquanto porque a gente não sabe quando as coisas mudam, né? Eu ainda tenho uma esperança no fundinho do coração de que o prefeito não seja nenhum desses. Será? Eu ainda acho. Mas, enfim, é muito triste ver esse cardápio que aí está proposto. Eu, sinceramente, não gostaria de votar em nenhum dos candidatos que estão hoje para São Paulo. Agora, o Ricardo Nunes está realmente muito difícil. Agora, veja que nesse caso aí, o vídeo da Joyce, quase que eu uso o apelido de internet dela. Enfim, para quem curte desenho animado, já sabe. Veja que nesse caso aí da Joyce, né? Ele é o típico político do centrão, ele não fez para ela. Veja que ele tá igual o Google. Então, vire à direita. Então, todo o meu apoio a Joyce Hasselmann. Então, não sei o que você vê que foi gravado em outro momento o nome Joyce Hasselmann. Então, ele gravou um vídeo padrão para todos os vereadores, primeiro, uma vez só, e depois gravou só os nomes. Tó, Nunes, lê essa lista aqui. Joyce Hasselmann, João Manuel, Pedro Felipe, não sabe nem quem é, fulano de tal. Quer dizer, a Joyce ele sabe, mas eu digo, pega a lista e vai falando os nomes, batendo o nome lá um atrás do outro. Você vê só prestar atenção no vídeo, né? Você vai ver que muda o tom de voz, foi gravado em momentos diferentes. Mas é o padrão do centro, faz o que é necessário, o que for, né? Enfim, não há um compromisso de agenda, não tem muita surpresa com relação a isso. Agora, independente de gosto, de que a gente gosta, a gente não pode negar a realidade, né? Você pode negar a realidade, você não pode negar a consequência de negar a realidade. São Paulo está carente de candidatos.
Nesta carência, leva vantagem quem fala o que o povo quer ouvir. E o Marçal tem feito isso brilhantemente. Tem dito precisamente o que as pessoas querem ouvir. Tem adotado uma postura que enfraquece o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos ficou perdido nos debates por causa da postura do Pablo Marçal. A carteira de trabalho deu choque. E isso tem dado a ele uma projeção absurda. Ele sabe usar a retórica, sabe usar o marketing digital, e isso está dando a ele um crescimento exponencial, está nadando de braçada na ausência absoluta de um candidato mais legítimo. Isso não é uma questão de querer, não querer, é um fato, né? Inclusive figuras públicas da direita que vinham segurando para não falar, porque tem a questão do alinhamento com a liderança, que o Mário tem razão, né, e tudo mais, mas cada vez mais pessoas da direita, influenciadores, pessoas conhecidas e tal, começam a compartilhar os conteúdos do Marçal, começam a falar mais abertamente sobre isso. E no ambiente desse, veio o Nunes no ambiente desse, concluindo, perdão, Rose, veio o Nunes no ambiente desse e faz uma patifaria dessa aí, né? Quer dizer, tem que pegar o rapazinho do marketing e dar um cascudo nele, publicar um negócio desse. Como você enxerga esse capital político do Marçal? Assim, futuro? Qual que é o problema? Então, esse aqui é o problema, Rose. Assim, ó, eu acho que o Marçal não tem um histórico político. Qual é o partido do Marçal? Nenhum. Qual é a coligação, histórico partidário dele? Nenhum. O que a gente tem de histórico político dos candidatos, dois, né, Marçal e Nunes, que no fim é o que se discute hoje. Você tem, do lado do Marçal, não tem um histórico político partidário. Ele teve uma candidatura à presidência da República, nem Lula, nem Bolsonaro, a diferença é um dedo. Depois, no mesmo ano, no final do ano, ele virou líder da campanha, uma das lideranças da campanha do Bolsonaro, foi eleito deputado federal e não assumiu, porque foi cassado pela Suprema Consciência Divina. Então, fora isso, é o que se tem. A gente não tem um histórico político dele para fazer uma avaliação. Ou seja, o desgaste dele, do ponto de vista eleitoral, é no CPF. Ou seja, Pablo Marçal, ganhando ou não essas eleições, já terá descartado tudo que os outros têm para bater nele. Como tarará, tarará, subiu a montanha, não sei o quê. Tudo isso todas essas fichas estão sendo gastas agora. No fim desse processo eleitoral, não tem ficha para atacar na próxima. Ele sai fortalecido ganhando a eleição ou não. Isso é um fato. Porque não tem um histórico político para ser desgastado. E ele sabe fazer comunicação. Então, o Pablo Marçal, se não ficar contra o Bolsonaro formalmente, como outros fizeram no passado, a exemplo do João Dória, né? Imagine o João Dória. Se o João Dória não tivesse traído o Bolsonaro, teria um capital político enorme hoje. Então, enfim, ele tem mais condições de criar projeção política no futuro do que o Nunes. O Nunes já tem uma carreira política de insucesso, quer dizer, ele já existe politicamente há bastante tempo e ele já não era ninguém. Se não fosse o Bolsonaro apoiando, ele seria traço na pesquisa. Então ele só existe na pesquisa eleitoral por causa do Bolsonaro. Portanto, do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de crescimento de massa, o Nunes não é uma ameaça. Ele é um fisiológico, sabidamente fisiológico. O Pablo Marçal é uma página em branco do ponto de vista político e que conseguiu, de forma retórica, muito rapidamente ganhar projeção, apesar de existir um candidato apoiado pelo Bolsonaro por causa da fragilidade política deste candidato. Então é um cenário complexo e em que a gente tem que avaliar os impactos, né? Quer dizer, a tendência do Marçal tentar fazer uma boa prefeitura é muito grande, porque ele vai precisar dela para construir o capital político que ele não tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe de que forma ele vai fazer isso, porque ele não tem uma estrutura político-partidária para tal. Então, o cenário é complexo. Eu tenho evitado, inclusive, falar sobre esse assunto mais profundamente, mais tecnicamente, inclusive porque eu acho que esse negócio vai mudar. Eu vi que o Eduardo Bolsonaro não gostou desse vídeo da Joyce aí, né? E até teria sinalizado que se ele acha que está com a direita porque tem o vice, não é bem assim. Então, vamos ver. Tem muita água para rolar embaixo da ponte, eu não gosto de queimar largada, inclusive porque, no fim das contas, é igual a briga de marido e mulher, sabe? Os dois brigam, você toma um lado, depois os dois fazem as pazes e o malvado é você. Política é assim. Então, verdade, muita calma nessa hora. E é bom que o Marçal ganhe, que eu quero andar de teleférico. Bom, vamos para o próximo assunto aqui. Luiz Inácio Lula Lembrei da do Aerotrem. Não sei porquê. Ó, já que você tá zoando com campanhas anteriores, né? Você falou isso, eu lembrei do Aerotrem. E outra coisa que eu me lembrei foi: vota em Nopeta. Se ele não for um bom prefeito, nunca mais vota em mim. Não deu muito certo. Não deu. Essa promessa. Não deu muito certo. Teve que cumprir a promessa. Luiz Inácio Lula da Silva sai em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da
pecha de taxador. A declaração foi dada em entrevista à Rádio T, nessa quinta-feira, no Paraná. Lula disse que o governo trabalha para taxar os mais ricos e isentar quem ganha até 5 mil por mês. O governante afirmou que quem vive de dividendos sempre encontra um jeito de não pagar imposto de renda. Mas eu tenho aqui uma fala do Lula, abre aspas. Quem reclama muito de imposto é o rico. Eles não gostam de pagar imposto. Quando chamam Haddad de taxador é porque estamos trabalhando a política para taxar os mais ricos, fecha aspas, disse Lula. Mário, será mesmo que é só o rico que paga imposto? Ou será que, infelizmente, o brasileiro nem sabe quanto paga de impostos, né, em todos os produtos que vem subindo cada dia mais? O engraçado dessa fala do Lula, o Rose e Diogo, é que ele fala que o rico não gosta de pagar imposto, né? Quer dizer, o pobre gosta, ele tem alguém, ele cita alguém que goste de pagar imposto, pelo amor de Deus, ninguém gosta de pagar imposto, muito menos o pobre. E é ele sempre, é o pobre que paga lá no final de tudo o imposto. O rico não está nem aí. Hoje eu vi um meme no programa Pânico, da Jovem Pan, eu vi um meme, a menina que finge que é rica, né? Ela tem um personagem que ela é rica, a loirinha lá, e ela falou, e foi feita uma pergunta para ela, a taxação da Shein, o que você achou da taxação da Shein? Ela falou, para mim tanto faz. Isso que eu ia falar. Para mim tanto faz, pode aumentar 20, 30 reais de imposto, 50, 100, eu sou milionária, o pobre é que paga. Então é isso é a maior realidade do mundo. O pobre e o rico não gostam de pagar impostos. Lula, eu não sei como você chegou à cadeira presidencial, apesar, a gente sabe como você chegou à cadeira presidencial. Com muita política, né? Com muito discurso, a gente sabe que você chegou lá. Mas, meu amigo, você tem que melhorar o seu discurso aí, porque tem alguma coisa errada aí que não está certo. Sua avaliação, Diogo? O pobre sofre com os impostos, mas quem paga os impostos no fim da... A maior parte dos impostos, em volume é o pobre, ele sofre com os impostos, mas quem sofre muito também, e aí o impacto cai sobre o pobre, é a classe média. A classe média que emprega, paga, é quem mais sofre, na verdade, com essas mudanças tributárias, mais do que, inclusive, a classe mais pobre. Mas a classe mais pobre sente mais o poder de compra, porque falta para alimento, falta para coisa pequena, sente no emprego, que vai embora. Mas claro que o PT não só não está preocupado com isso, como faz parte do processo de centralização do poder criar dependência da sociedade em relação ao Estado onde for possível, seja no endividamento das empresas, das menores, né? Seja na substituição das maiores por oligarquias ou pelo próprio Estado, e seja na percepção de dependência do cidadão na ponta, por isso tantos programas sociais, por isso inclusive eles têm fragilizado os programas sociais, que é para relembrar ao povo a importância que eles têm. Então eu não acho que isso seja um engano, isso é um processo de poder, inclusive está até no decálogo do Lênin, um amigo falava para mim hoje, é o decálogo do Lênin, estão seguindo ponta a ponta, mais ou menos por aí, faz parte do pensamento revolucionário, enfim, então eu não acho que isso seja um engano, não. E quando ele fala, é o que fala para impactar mesmo. Agora, o que a gente tem que ter consciência é de que toda essa insatisfação que a crise econômica está criando, que essa ênfase nos impostos estão gerando, precisam ser associadas à imagem correta. Lembra que eu falei da Lava Emenda agora há pouco, lá atrás, quando a gente falou um pouquinho sobre as emendas parlamentares, como os buracos orçamentários são parecidos, né? O gasto com emendas e o que o governo congelou, isso não é coincidência, essa comparação foi feita inclusive na Globo News. Olha, não vai ter estranheza nenhuma para mim se amanhã a Desmídia começar a dizer que teve que aumentar impostos por causa do Congresso. Ah, se não fosse esse Congresso chantagista e malvadão, pedindo as emendas, não precisaríamos cobrar tantos impostos. A reforma tributária era boa, mas a carga ficou grande porque tem que pagar esse peso caro que é a politicagem brasileira. Eles pensam em tudo, eles amarram todas as pontas e nós temos que estar atentos. O que nós estamos vendo, e todo cidadão tem que ter consciência disso, é culpa do PT. O seu arroz está mais caro por culpa do PT.
Veja, eles são tão organizados, Rose, que eu comentava hoje, e Mário, aqui em casa, que o preço do óleo, por exemplo, no último mês do governo Bolsonaro, nos últimos meses, o óleo subiu. Mas não subiu porque aumentou imposto, não subiu porque... Os produtores aumentaram o preço do óleo. Óleo de cozinha, óleo de soja. Subiram o preço. Foi subindo gradativamente, chegou a quase R$9. O Lula entrou, não aconteceu nada. O Lula entrou, o óleo caiu para 4,60 e alguma coisa. Cria uma percepção de melhora imediata e causa impacto no processo inflacionário. Então, eles têm aparelhados em todos os cantos. Muitos dos que participaram desse tipo de coisa estão sentindo o peso das suas decisões agora. Mas o importante é que o cidadão que está na ponta tenha plena consciência. Teu emprego está indo para o vinagre porque o PT está gastando demais. Teu emprego está indo para o vinagre porque o PT não cumpre meta. Teu emprego está indo para o vinagre porque o PT está tirando o que o empregador precisa para manter você empregado, os benefícios fiscais e companhia. Tá tudo mais caro porque eles aumentam o imposto, porque eles fazem o dinheiro valer menos. E fazem isso de forma consciente. Estão esfolando a sua vida economicamente por um projeto de poder e vão responsabilizar aqueles que podem aliviar o seu problema. É isso que o cidadão tem que entender no fim das contas com esse papo aí de aumenta ou diminui carga tributária. Mais E o uma pior vez... que pode falar, Mário. Desculpa, Rose. E mais uma vez, né, só para rapidinho, mais uma vez o governo Lula quer fazer igual a Venezuela, acabar com a classe média, né? Mais uma vez. E o pior que representantes do governo, a gente acompanha as notícias, dizem que é apenas uma percepção que a economia está ruim. Não é uma percepção bem realista, né? Vamos falar sério aqui. Quem vai ao mercado, como o Diogo estava falando aí, o preço das coisas, a gente percebe que mudou muito, que mudou bastante. Bom, o nosso tempo chegou... Rose, pode falar. Sabe quando você tem certeza que mudou bastante? Quando? Quando você vê o seguinte... Eles sempre vendem que não tem inflação. Quando abre o jornal, ele diz assim, e hoje a inflação cresceu 0,33%. Mandou 0,033 é porque não tem como fingir que não aumentou. Ele já sabe que até o cidadão mais ignorante que não sabe fazer conta sentiu a diferença no orçamento. Ele sabe que a sensação do cara é inegável. E essa sensação só é inegável quando a diferença é muito representativa. O cidadão mais cotidiano, que não presta atenção em nada, ele só sente quando o negócio é muito pesado. Então, quando eles sabem que está muito pesado, aí, ao invés de negar a realidade, o cara vai dizer, é mentira, tá dando dinheiro, não. Ele diz que aumentou pouco. É assim que você distorce. Aumentou, mas é pouco. Calma. Tem aquelas matérias paralelas, né? E se o frango tá caro, você pode comer também broto de bambu. O broto de bambu é rico em fibras. É aquela velha história. Então, prestar atenção nesses artifícios que eles fazem. Quando vem com esse papinho de aumentou zero alguma coisa, é porque eles sabem que não dá para dizer que não aumentou nada. É a confirmação de que tá indo pro vinagre mesmo. Sim, é isso mesmo. Vamos agradecer aqui a Ana Paula Goldbeck também, que está passando por aqui, Márcio Vasconcelos também. Muito obrigada pela companhia de vocês. Turminha, nosso tempo acabou. Você tem live hoje, Diogo? Tenho sim, já está cadastrada, inclusive. Vou abrir ela agora. Eu estava virando a página aqui para conseguir abrir a transmissão por lá já. O título é Regime versus Legislativo. E o povo? Pois é, eu acho que agora a conta é essa, né? Hoje o Legislativo intensificou as reações. Isso vem na esteira de um processo estruturado em ambos os lados, e é importante que a gente comece a entender qual é o nosso papel enquanto povo nesse teatro da democracia, em que, no fim das contas, nós somos a plateia que paga o ticket e, às vezes, nós somos os contra-regras que operacionalizam o teatrinho, e quando tudo isso acaba, nós é que temos que limpar o salão. Então tá na hora da gente começar a entender qual que é o nosso papel nesse teatro que a gente paga, a gente limpa, a gente opera e no fim das contas nós não estamos definindo as histórias que são contadas. Talvez a gente tenha uma oportunidade de mudar essa história. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Então tá lá. Muito interessante, Diogo. Muito obrigada pela sua participação aqui, Diogo. Boa noite. Mário, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Rose. É sempre um prazer estar aqui na telinha aqui do Fator Político BR. O crescimento é merecido, né? Um canal que faz um jornalismo independente diário,
vocês ajudem, por favor, deixando o like, compartilhando ao máximo, ajudando no Pix, qualquer forma que vocês ajudarem a fortalecer os trabalhos independentes é muito importante. Todos os dias, lives lá no meu canal, Direita no Brasil Oficial, sempre ao meio-dia, tá? Na hora do almoço não tem como errar, não precisa ser notificado, já que a plataforma não notifica mesmo. Vocês já sabem, sempre ao meio-dia em ponto, lá no canal Direita no Brasil Oficial. E domingão, 5 da tarde, aqui no Fator Político, show do Mário Robert. Obrigado, Rose. Obrigada a você, Mário. Obrigada a vocês que estiveram conosco até agora. E olha, vou te contar uma novidade, Mário. Semana que vem tem estreia de programa, o primeiro programa de debate entre mulheres conservadoras. Onde? Aqui no Fator Político BR. Boa noite para você. Te encontro na terça que vem. Até lá.